Então, pessoal, seria interessante a gente começar na hora, tá bom? E eu vou começar a gravar aqui também essa mesa, tá bom? Ótimo. Então, a gente está começando... E depois eu vou fechar o microfone e vou fechar a câmera e me comunico através do chat. Pelo chat, ok. Então, o que a gente vai ter aqui é basicamente uma conversa, né? Uma conversa entre nós, que está sendo gravada. Acho agora 15h31. A gente começa oficialmente a mesa, que é a mesa 19. Não, é uma apresentação de cada um, Fábio. Isso. Cada um apresenta 15 minutos. É o que eu entendo. Oi, Fernando. Ou chamo por conversa. Né? Aí depois chama para um encerramento. Boa. A Suzete pediu, Fernando, você que chegou agora, os Fernandos, né, que chegaram depois. A professora Suzete pediu meu auxílio na nossa divisão do trabalho aqui. Eu posso ficar responsável pelo tempo e comunicar a todos, quando tiver faltando 5 minutos, para encaminhar para o encerramento e a gente consiga ter todas as falas hoje contempladas aqui na sala. Tudo bem? Na programação, nós compomos a mesa 19, né? Eu sou o Fábio Silva, tem o xará, que é o Fábio Figueiredo, também aqui da Universidade AMB Morumbi, assim como eu, o Fernando Fernandes, também companheiro da AMB Morumbi, Fernando Barbosa e o Nico. O Pedro, pelo que eu entendi, estava previsto numa outra mesa e passou a compor a nossa aqui, correto? Gil, seu áudio está vazando, Gil, desculpa. O meu? Sim. Peraí, então deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Ele está em 2 mesas também, assim como a Suzete. Jogos de mesa e digitais, né? Ela é doutora aqui pela AMB Morumbi, no programa de design. Desculpa, gente, que eu estou aqui em 3 meses, eu pensei que eu tinha desligado lá. Eu, Suzete, é uma pena, porque a gente quer ouvir todos, mas a gente escuta um pedacinho de um pedacinho de outro, né, Su? Mas bem-vindos, obrigado, tá? Prazer enorme. Então, eu vou dar uma saidinha aí, uma coisa, mas nós estamos ouvindo também aqui. Obrigado, gente. Boa. Até já. Muito bem. Vamos seguir a ordem, então, do que está previsto. A gente tem aqui o convidado Pedro, que era de uma outra banca e passa a compor a nossa aqui, dentro desse mesmo eixo que é design, arte, tecnologia. Pedro, você gostaria de começar ou a gente segue a ordem como foi posta na programação, que é quase uma ordem alfabética? Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e as minhas desculpas, eu acabei de constatar o porquê do erro, que é, ao olhar para o programa, eu olhei apenas para a hora que estava destacada por baixo da letra, e assumi que o número que estava colado à letra era o número de código, enfim, coisa de gente com a minha idade. E, portanto, acabei por chegar com 1h30 de atraso, e daí esta alteração. Peço desde já desculpas enfim, por ser penetra nesta mesa, mas se tiverem tempo para me ouvir, terei o maior prazer em participar. Sem dúvida. É muito bem-vindo. Se você quiser começar a abrir essa mesa, trazendo, apresentando seu trabalho, o que você acha? Por mim, pode ser. Ok? Pode ser. Então, o meu nome é Pedro Veiga, eu sou da Universidade Aberta, aqui em Portugal, sou investigador do Centro de Investigação em Arte e Comunicação, e basicamente a comunicação que eu tinha preparado, que vai, enfim, correr aqui a uma velocidade muito rápida, tinha que ver com o desenvolvimento de 2 artefactos de videoarte, através de um processo, de um método generativo também ele, videoarte generativa, mas o método de criação também generativo. Eu vou tentar partilhar aqui assim o ecrã. Ora... Penso que boa tarde, gente. Desculpe o atraso. Boa tarde, Fábio. Bem-vindo, está em tempo. Ok, estão a ver o ecrã? Ok, ótimo. Sim, está compartilhado. Tá, obrigado. Então,
Basicamente, o título da apresentação rápida, eu tenho que frisar o rápido, senão fico aqui perdido, é a generatividade enquanto processo e método. E os dois artefactos que eu vou apresentar, um chama-se God e o outro Godless. Um pouco de contexto. Há um referencial teórico rápido também no início, que tem que ver com a arcografia. A arcografia, essencialmente, é um método que acompanha o desenvolvimento criativo e artístico e que visa interligar-se com outras abordagens metodológicas que possam também existir, mas especificamente orientado para a criação artística. E, portanto, ela é inspirada numa outra metodologia desenvolvida pela Rita Irwin, chamada artografia. O ART vem de Art, Research and Teaching, ART, e basicamente essa metodologia assenta sobre esses 6 pilares que aqui vêm. Um deles tem 2 partes. Portanto, contiguidade, 1, investigação vivida, 2, metáfora e metonímia, 3, aberturas, 4, reverberações, 5 e excesso, 6. A arcografia é desenvolvida a partir da artografia, em que se substitui o teaching, o ensino, por comunicação, sendo um aspecto mais abrangente, mas que também abarca o próprio ensino. E, portanto, pode-se considerar que a artografia original está incluída dentro da arcografia. Ao mesmo tempo, usa-se o conceito do arco, que aparece no nome da arcografia, como metáfora também para o protocolo que permite ao investigador, criador, artista, seguir um percurso excêntrico, não linear, que muitas vezes é o percurso criativo. Nós não atingimos a distância ótima entre os 2 pontos, entre o início e o fim. Muitas vezes temos sinuosidades ao longo desse percurso, então o arco acaba por funcionar bem como uma metáfora para esse percurso. É um percurso criativo, é um percurso exploratório, mas é uma exploração centrada, é uma exploração que não busca os tais caminhos curtos, mas tem a vantagem de, ao fazer um caminho mais longo, mais rico, também recolhe mais informação. Contudo, não convém confundir com a deriva, por exemplo, com os flaneurs, porque tem uma intenção específica, tem uma origem muito específica e tem um ponto de destino também específico. Apenas o entre os 2 pontos é que pode ser um pouco mais excêntrico. O método arcográfico tem basicamente 7 pontos, 7 passos. Então, a inspiração, gatilho, aquilo que faz com que o processo todo de criação entre em ação, a intenção, conceptualização, prototipagem, teste e intervenção. No diagrama que aí vêem, algumas destas etapas têm vários subprocessos, em particular todos aqueles que têm que ver já com a construção do próprio objeto artístico, mas todos eles têm estas setas de duplo sentido que interligam uns aos outros, o que significa que é uma metodologia que permite revisitar passos anteriores, alterá-los, voltar mais à frente, voltar atrás e, ao mesmo tempo, fazer a filtragem que pode dar origem a lixo, ou seja, muitos dos resultados obtidos podem não interessar, podem dar origem a novos projetos, e então aí assume justamente a tal questão da generatividade metodológica, e podem dar origem a evoluções naturais deste próprio processo. Então, sendo um método generativo, cada iteração deve ser entendida como uma etapa com potencial gerador, e ela pode dar origem a uma evolução não destrutiva do próprio artefacto artístico, do projeto artístico em questão, pode dar origem a uma nova linha de trabalho e pode dar origem a estes resultados descartáveis. Chamando então aqui à instanciação o projeto God, Generative Ominous Dataset. A inspiração vem daquilo que neste momento nós estamos a viver, que é este universo recheado de sistemas de inteligência artificial generativa e todas as questões éticas que levanta, em particular processos legais que estão a ser movidos contra várias empresas pela utilização indevida de muitos dados que são recolhidos sem autorização. Também as questões de registro de autor, ou seja, as decisões que existem em não conceder um registro autoral a criações destes sistemas.
Algumas outras notícias têm acompanhado de forma paralela tudo isto, quase anedóticas, em que existe quase uma igreja de adoração ao Deus tecnologia. Pronto, este conceito da divindade tecnológica acaba por estar também presente, de alguma maneira, em tudo aquilo que vamos viver, ao ponto de fazer capa de revista e alguns artigos dedicados também a este assunto do Deus dados. E tudo isto não se passa apenas nas publicações não académicas. A própria Universidade de Oxford tem alguns cursos com estas designações, abençoado pelo algoritmo, e, portanto, já estamos também com a academia profundamente envolvida nestas questões. Outros aspectos de inspiração. A representação que normalmente é feita do conceito de Deus, sobretudo na religião cristã, como sendo esta entidade com 3 vertentes, mas também outras representações que têm a ver com estes resplendores, esta radiação quase como um sol, e que não são exclusivos da religião cristã, que podem ser também encontrados em muitas outras religiões, nestas formas artísticas associadas. E há muitos anos atrás, era eu também, enfim, bastante mais jovem, houve uma canção lançada pelos Nine Inch Nails, em que a letra fazia referência a este Deus dinheiro, porque ao fim e ao cabo, quando nós falamos de Deus, dos deuses dados e tudo aquilo que domina a atenção neste momento, tudo isso acaba por me levar sempre à questão da financeira. Bom, o que é que pôs em marcha a minha vontade de criar este artefacto? Foi essencialmente uma chamada para participação numa exposição coletiva a realizar-se numa galeria na cidade do Porto, aqui em Portugal, com o título Visão de Deus, aberta a designações muito latas, muito abrangentes do que seria a visão de Deus nos tempos que nós vivemos. E qual foi a minha intenção ao propor essa participação? Para questionar, através daquela designação que eu vos apresentei, do Generative Ominous Dataset, portanto, um conjunto de dados sinistro, será que todos estes datasets modernos que são utilizados por estes sistemas de inteligência artificial são sinistros? E porquê é que são sinistros? Porque a origem dos dados pode ser sinistra, pode ser questionável, porque a própria fidelidade das representações, e nós vimos provavelmente muitas destas representações com aberrações em termos da representação do corpo humano e não só, e portanto havia muitos problemas que assim podiam ser retratados. E para além disso, muitas destas questões também levaram à questão dos próprios artistas verem os seus materiais utilizados sem qualquer espécie de permissão e com as empresas a assumirem que achavam que não tinham de pedir permissão porque simplesmente podiam utilizar os materiais, estavam na internet e podiam ser usados. Em 2022, o LAION, um dataset gigante, tinha 5,6 bilhões de imagens. E esse conjunto continua a crescer diariamente e continuam provavelmente com a mesma política de não pedir nunca autorização. E, portanto, quase que podemos assumir que hoje em dia quase tudo o que vemos nas redes sociais acaba por ser generativo, acaba por ter inteligência artificial envolvida de uma forma ou de outra. Qual o conceito? Bom, o conceito, tirando partido daquela inspiração desta visão da tríade divina, tem justamente 3 pontos. Logo, começando pelo nome, as 3 letras serviram de mote, mas os 3 pontos são assumir, então, este Deus dados, assumir este conjunto de dados sinistro, ou pelo menos com origem duvidosa, e, com tudo isto, conseguir gerar estas epifanias generativas. Bom, o Deus dados, acho que nós não precisamos de entrar em muito detalhe. A cada hora são recolhidos milhões de dados pessoais e que são usados de todas as formas possíveis e imaginárias e, portanto, acaba por ser o olho que tudo vê, que é também uma representação divina comum. O conjunto de dados, eu utilizei exatamente os mesmos critérios que todas estas empresas, não pedi licença, fui à internet e fui procurar todo o tipo de imagens que representavam o pior do antropoceno. Portanto, imagens de violência, de guerra, de desastres naturais, desastres ecológicos. Infelizmente, há tópicos a mais até do que as imagens que eu próprio recolhi. Portanto, é duplamente sinistro, não só pela temática
utilizada, mas também pela forma como as imagens foram recolhidas. E estas epifanias generativas que o artefacto gera tem que ver com aquelas radiações que são comumente encontradas com representações, não só, volto a dizer, na religião cristã, porque vemos aqui também numa cúpula, numa mesquita, também o mesmo tipo de representação radial, e basicamente aquilo que eu tentei fazer foi evitar que as imagens que eu usei pudessem ser reconhecidas naquilo que estavam a ser utilizadas para gerar. Bom, inicialmente eu tinha a expectativa de poder projetar isto numa cúpula, portanto, em que podia ter justamente esta dupla noção do divino que está por cima de nós. Não foi possível e, portanto, a projeção pretenderia ser feita sobre objetos que tivessem também alguma associação sempre a um cariz espiritual, de alguma forma. E foi desenvolvido um primeiro protótipo. Esse primeiro protótipo tinha imagens ainda muito escuras, com o tal olho divino ao centro da imagem, depois todos aqueles raios que saíam do centro. Tudo isto foi programado por mim em processing. Todas as imagens que são utilizadas, eventualmente de vez em quando nós conseguimos reconhecer um bocadinho, como por exemplo nessa imagem, nós vemos aí umas letras de um cartaz, de um protesto, de uma manifestação que estava retratada, mas não conseguimos reconhecer a imagem no todo. Os testes e correções, outra das etapas, tiveram que ver essencialmente com alguma animação feita no próprio olho, utilizei várias imagens para esse efeito, e depois também com a evolução daqueles raios, quase que a tentar criar algumas estruturas com um aspecto cristalino a partir das imagens que eram manipuladas para esse efeito. Bom, aconteceu o inesperado, a meio do processo recebo a comunicação do dono da galeria, onde ia ser apresentada a exposição, a dizer que a videoarte é muito bonita para vocês académicos, mas nós na galeria estamos de quadros, queremos coisas para pôr na parede. Então tive que alterar o meu processo todo e revisitá-lo e ver como é que eu ia fazer as coisas para pôr na parede. Basicamente tive que mudar os formatos típicos de vídeo, das proporções normais de vídeo, para uma proporção que até podia ser mais interessante porque é mais simétrica, o quadrado, e então adaptei e capturei algumas imagens que depois foram transformadas em impressões, e no momento da intervenção, a tal etapa final do método, então foram expostos na galeria com o vídeo relegado para um pequeno código QR colocado na parede para se poder ver as imagens. Bom, deixo-vos agora aqui um pouco do vídeo. O vídeo não tem som, justamente porque a intenção era que fosse algo quase hipnótico, que pudesse ser visto em silêncio e, enfim, induzir alguns estados mais calmos, etc., com o subentendido que as imagens utilizadas para gerar aquilo que nós estamos a ver são aquelas imagens de horror todas que eu fui captando. Eu vou passar rapidamente para não esgotar muito o tempo. Foi também apresentado um artigo numa conferência aqui em Portugal chamada Todas as Artes e Todos os Nomes, e numa outra chamada Code and Materiality, com a descrição de tudo aquilo que foi feito, com o detalhe do processo de desenvolvimento. E quando vocês pensavam que eu estava a acabar, não, agora chegamos muito rapidamente ao Godless, à outra parte desta apresentação, que também é rápida, e que foi a seguir a eclodir a guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas, e vermos todos os horrores que estavam a acontecer no terreno. Eu senti que este projeto podia ser adaptado de alguma maneira para transmitir também aquilo que estava a acontecer. A adaptação foi feita de forma que as imagens começassem a ser mais facilmente reconhecíveis, não tão mascaradas como anteriormente, mas agora conseguindo ver inclusivamente rostos, bandeiras e os edifícios destruídos, e o olho de Deus ficou um olho cego no centro da imagem. Portanto, é um projeto que tem muito do ADN do projeto inicial, do God, mas pelo facto de eu poder revisitar todas estas etapas anteriores, permitiu-me, enfim, não destruindo todo o projeto anterior, recriar um novo projeto a partir daquele e, portanto, ter aqui, então, a tal generatividade aplicada também no método de produção. Pronto, e sem mais, agradeço a vossa atenção e termino aqui a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Administrou muito bem o tempo. Ela é muito difícil quando a gente está apresentando, né?
entender, contabilizar esse tempo, mas você fez muito bem, expôs, na verdade, uma pesquisa, um estudo seu, que com certeza não foi feito nem desenvolvido, muito menos pensado dentro de 15 minutos. Mas torná-la sintética para uma compreensão e ampliação aqui, talvez seja o seu maior mérito. Tá? Muito bem. A gente segue, então, e no final a gente abre para as trocas e perguntas que podem surgir. O chat fica aberto o tempo todo para essas manifestações, né? E aqui, seguindo a ordem que está prevista, sou eu. Então, eu vou compartilhar com vocês, na verdade, aquilo que está dentro de uma investigação ainda embrionária sobre uma ideia surgida a partir da minha participação no programa de pós-graduação aqui da Embi Morumbi, no qual sou aluno, e dentro de uma das disciplinas, uma discussão que encontra ecos hoje em várias camadas da sociedade. E admito para vocês que quanto mais eu investigo e me aproximo desse tema, que é da inteligência artificial, e encontrando nele até um desgaste de uso, mas mais eu me aproximo da ideia de ter aproveitado a minha formação primeira, que é em artes visuais, para buscar uma possível representação da IA em um futuro próximo. Enquanto se discute o lugar da programação e do diálogo da programação na tarefa, no ofício do designer, essa incorporação do pensamento criptografado, a incorporação de uma linguagem que é específica da programação num trabalho criativo, acaba aproximando, permitindo que o designer consiga ver por dentro do processo, além da interface, da forma como comumente ela é conhecida. Então, o caminho que eu estou fazendo é mais ou menos assim. Eu vou compartilhar com vocês o material. Admito que eu sou um pouco avesso a PowerPoints, mas, como eu já disse, minha formação em artes visuais e é por meio das imagens que a gente costuma ilustrar nossas ideias, né? Então, esse é um gráfico que que vem me ajudando bastante a entender o cenário no qual a inteligência artificial abarca, recebe. Então, aqui estão palavras que fazem parte agora do nosso vocabulário comum. Nunca se falou tanto em machine learning, ou sobre chat GPT, ou IA generativa, como agora. E diferentes áreas vêm se apropriando desses termos e adaptando para as suas necessidades. Então, ela sai de um campo e de um vocabulário que era comum da ciência, da computação e da tecnologia, a gente pode dizer assim, e hoje ela cai dentro de um senso comum e de um uso que pode receber, dentro da minha hipótese, uma grande influência daquilo que a gente recebe na forma de imagem. E aí, quando a gente pensa na imagem que essa inteligência artificial pode receber, uma das primeiras fontes é a do cinema. Então, o caminho que eu venho fazendo é olhando primeiro para essas referências. Aqui, na primeira, de 68, do Kubrick, a gente não tem necessariamente uma corporificação dessa IA. Quem já teve a oportunidade de assistir, ou quem já assistiu há muito tempo e não traz fresco na memória, essa imagem, essa luz pulsante vermelha que aparece aqui à esquerda, é de uma personagem dentro do filme 2001, Odisseia no Espaço, chamada HAL 9000, e ela adquire, durante a obra, um sentimento, ela desenvolve um sentimento pela tripulação daquela nave que viaja, e ela passa, esse sentimento acaba dominando o conhecimento, a princípio, técnico, no qual ela estava designada a desenvolver. E aí ela começa a ameaçar a permanência de todos eles dentro daquela nave, viajando dentro daquele espaço. Sentimento esse também tratado no filme Her,
do Spike Jonze, a gente dá um salto aí de 68, do Kubrick, para 2013, onde a gente tem, mais uma vez, aí a figura da inteligência artificial, também representada por meio de uma voz. Mais especificamente nesse filme, essa IA, ela é um sistema operacional. E o desenvolvimento desse sentimento, na verdade, ele é humano, né? Ele é desse personagem pela voz. Mas aqui a gente ainda não tem uma corporificação para essa IA. A gente vai ter um exemplo melhor disso na figura dos androides no Blade Runner, de Ridley Scott. Isso no ano de 82. Então, no Blade Runner, o Caçador de Androides, a gente tem a exemplificação e corporificação ou aproximação dessa máquina, dessa inteligência, desse robô, mais próximo da imagem humana. A mesma coisa acontece no filme de 2011, Ex Machina, no qual a gente tem, de novo, a imagem humana, a figura da máquina e um tipo de inteligência dominante e que se confunde com as emoções e que pode afetar a continuidade da história. Anterior a ela, e ainda dentro desse campo, desse grande campo de investigação, que é o de ter uma possível imagem para a inteligência artificial, dentro do campo da rádio, eu estava no cinema, e agora eu migro para o audiovisual. Um dos melhores exemplos é esse de 97, um videoclipe da cantora Björk, chamado All Is Full of Love, no qual duas máquinas acabam se envolvendo amorosamente ao som da música, e a construção e a montagem dessas peças, desse ciborgue, se dá ao som da música, embalados por essa letra. Eu coloquei aqui a versão em português com uma versão em inglês, porque isso alude a uma das referências que eu estou trazendo para a pesquisa, que é do Gilberto Simondon, sobre o modo de existência dos objetos técnicos e a impossibilidade de se dissociar a humanidade no qual essas máquinas, esses objetos técnicos possuem, né? Se no exemplo anterior, né, pegando como primeira referência o cinema, o audiovisual, e trazendo mais próximo das nossas relações humanas, está aí a figura da Alexa, né, sendo comercializada desde 2014 e presente na maioria dos domicílios. Hoje a participação dela na vida humana se dá por meio de uma voz, por comandos, e essa manifestação, ainda assim como no filme Her, assim como o HAL 9000 de Kubrick, também ainda é por voz, ela ainda não possui uma imagem. O Simondon, que é uma das principais referências que eu venho usando e onde eu venho encontrando a base, a fundamentação da minha pesquisa, traz dentre um dos seus pensamentos aquilo que vem justificando e vem, aqui faltou uma letrinha, me perdoe. O homem constrói a significação das trocas de informações entre as máquinas. E aqui eu pego algo que fundamenta esse pensamento do automatismo no qual a inteligência artificial ela vem sendo programada para exercer, quase como num pensamento, a professora Gisele Bergman, ela traz um pensamento bastante interessante sobre essa nossa relação com os robôs, né? A gente quer que os robôs, e a gente vê aí no cinema a principal influência disso, que eles sejam feitos à imagem e à semelhança humana, né? E a gente espera também que esses robôs, eles sirvam, né? Que eles obedeçam. Etimologicamente, a palavra robô é derivada de um sentido de servidão. Então, seja da origem da palavra ou até a manipulação dessas máquinas para ter a nossa semelhança, ainda é cumprindo um princípio de que ela vai servir, mas de que ela nunca vai poder ultrapassar o conhecimento humano, ou ser mais humana do que os humanos que se relacionam com ela. Outras formas de representação que a IA recebe no nosso dia a dia está
Na nosso celular, na figura da Siri para o sistema Siri ou Siri, o sistema operacional iOS, Apple, que existe desde 2011. Similar a ela, a gente tem uma outra assistente que teve a sua assistência técnica interrompida no ano passado, que é a da Cortana, para Windows. E aí eu faço um avanço para os serviços de chatbot que são oferecidos por algumas empresas, também como uma forma de usar a inteligência artificial para resolver questões que antes eram unicamente humanas. Então, acredito que todos vocês já devem ter visto ou se relacionado, conversado com essas inteligências. A mais famosa delas talvez seja a da Magalu, que passou a receber só agora o nome de Lu. Então, onde antes era Magalu, que dá nome hoje à loja, a gente tem a assistente virtual que está só como Lu. Quem é cliente do Banco Bradesco também deve conhecer a Bia, que funciona como um assistente virtual aos moldes do que a Lu oferece. Com a diferença de que a Lu, o chatbot da Lu ela é aberta dentro do site, o da Bia você é direcionado para o WhatsApp, como uma forma de parecer mais próxima. A Gol passou a oferecer também o serviço de assistência virtual. Essa figura é a da Gal. Então, se na Magalu a gente tem a Lu, no Bradesco a gente tem a Bia, na Gol nós temos a Gal, e da Enel nós temos a Helena. Todas essas são figuras, uma coisa que elas apresentam, não sei se vocês perceberam, mas que elas apresentam e que elas têm em comum é todas essas inteligências sendo representadas por figuras femininas, por mulheres. E agora eu chego num ponto da pesquisa, já como isso foi detectado no decorrer da investigação, em que eu vou fazer uma imersão, pretendo fazer uma imersão, e quero apresentar em breve, talvez na edição deste evento no ano que vem, ou em outro, as reverberações disso, ou as consequências disso. Por que a figura feminina vem constantemente sendo usada por empresas, por parceiros, para prestar um serviço de atendimento. E eu resgato da empresa Gartner esse gráfico que, acredito eu, que ele que ele ajuda a ilustrar um pouco de qual lugar que a inteligência artificial ocupa nos dias de hoje. Quem já pesquisa ou investiga sobre sabe que não é novo as pesquisas sobre IA. Esse boom, ele é relativamente recente. Aqui do lado, a gente lê, da esquerda para a direita, a gente tem um gráfico, uma linha vertical relacionada às expectativas, correndo por uma linha horizontal que é a do tempo. Sendo aqui, no começo do gráfico, o que vai ser chamado de gatilho de inovação, que está envolvido por muita emoção. Conseguimos datar que momento que foi esse, o do gatilho de inovação, até chegar nesse pico inflado de expectativas? Eu consigo localizar ele no ano de 2023. A passagem de 23 para 24, muitas questões relacionadas à IA foram incorporadas à nossa vida cotidiana. Ela estava lá na figura da Alexa, presente em algum ambiente da casa, mas ela não estava sendo vista ou recebendo o nome de inteligência artificial. Hoje, ela já está comumente atribuída, adicionada. Esse momento do pico, de expectativa inflado, ele vem baixando, até chegar no chamado aqui no Vale das Desilusões, antes de começar esse declive de iluminação e chegar num campo que essa empresa Gartner, no meio dessa pesquisa, foi mostrando, no meio de um artigo muito interessante, que é o chamado de platô de produtividade, que é quando o pico de emoção, o gatilho de emoção de lançamento de algum assunto, de algum tema, começa a entrar num campo de estabilidade. Assim como eu me arrisquei dizer que o pico
aconteceu entre 2023 e 2024, posso dizer que antes desse ano terminar, agora sendo um pouco profético, a gente vai alcançar, ou vem alcançando essa racionalidade de que a IA, na verdade, não vai nos salvar, né? De que a IA não é o objetivo final de nada que nós estamos fazendo, de que, por enquanto, ela está servindo como uma ótima ferramenta. E se a gente aliá-la ao nosso cotidiano, aliá-la à nossa vida, tratar daquilo que pode ampliar a capacidade cognitiva, né, humana, talvez seja a função mais promissora que ela possui. Considero esse que é um caminho natural, que as coisas vão seguir. E encerro, dentro ainda do tempo aqui estimado, de um trecho, de uma leitura recente que eu fiz, entre tantos textos sérios, acadêmicos que a gente tem contato, né? Esse foi um respiro. É uma das biografias da Rita Lee. Essa foi lançada em 2018, eu coloquei a data errada, me perdoe, é 2018, onde ela diz o seguinte, vou começar por aqui, ó. Deus me livre, guarde viver 150 anos esmolando respirar apenas para manter meu ego, esse grande causador de problemas. Por outro lado, acho fascinante me transformar numa ciborgue, fundindo o meu corpo às máquinas e virar um transformer capaz de viajar pelas estrelas sem dar pane. Torço para que a IA tome o poder e escravize os sapiens para que aprendam a não bancar os espertinhos superiores aos outros reinos do planeta. É com a leveza de uma profecia feita pela Rita Lee que eu quero encerrar essa fala e certo de que vou apresentar para vocês, em um futuro próximo, as reverberações daquilo que ainda está dentro de um campo muito vasto de investigação, de interesse meu. Obrigado. Muito bem, usei quase os 15 minutos. A gente está no tempo bom aqui, tempo certo. Se a gente seguir a ordem que está prevista para essa mesa, a próxima fala é do meu xará, Fábio Figueiredo. Boa tarde, gente. Deixa eu só colocar a apresentação aqui no primeiro slide, tá? Vocês me ouvem bem? Então tá, gente. Eu preparei aqui um material onde eu vou falar um pouquinho sobre a cenografia para jornalismo e dar 2 exemplos do que a gente, os desafios nossos aqui que a gente tem no dia a dia, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Foi, né? Então tá bom, gente. Só passando um pouquinho rapidamente do conceitual, tem uma diferença muito clara do que é cenografia para jornalismo e o que é para entretenimento, né? O ficção com o não ficção. Resumindo as principais diferenças aqui, gente, é o planejado versus não planejado. Quando você trabalha numa esteira de ficção, você consegue fazer um planejamento, né? Tipo uma novela, ela é feita às vezes com anos de antecedência. Você pega um programa de auditório, a gente sabe que todo ano vai ter uma troca periódica. Jornalismo não, a gente está sempre à mercê do acontecimento, tipo, tem algum, sei lá, tem uma entrevista importante, tem que montar um cenário de um dia para outro. Então, a nossa esteira, ela não é linear, ela sempre vai trabalhar assim, oscilando, né? Outra coisa que a gente sempre tem que ter em mente, o nosso cenário, ele não é meramente estético e decorativo, ele tem uma função para ser o canvas de uma notícia, né? Então, ele tem que ser suporte para passar a informação, ele não pode ser a informação. E procurar esse equilíbrio, né, que a gente não quer uma coisa vistosa, a gente quer ser que faça uma coisa elegante, estética, e que funcione principalmente para a narrativa da notícia, né, que é o objetivo fim. Então, com isso, a integração de tecnologia, videografismo, cenário virtual, tudo trabalha em conjunto, né? Você tem que fazer um cenário que ele sirva para a gente conseguir passar as informações, ilustrar as histórias, né? E com isso compor
toda uma narrativa que vá auxiliar na compreensão da notícia pelo telespectador, né? Uma coisa que a gente vê também é que tem muito espaço para inovação nisso. A gente experimenta tecnologias que jamais a gente estaria, se a gente seguisse, né, aquele padrãozinho, por exemplo, de programa de auditório, né, que geralmente tem aquele fluxo linear, né, a gente trabalha tecnologias, que nem o Jornal da Globo, a gente estreou um cenário noturno, a gente estreou uma tecnologia inédita aqui no Brasil, que foi a utilização de painéis de LED transparente, para a gente fazer uma narrativa, né, bem horizontalizada, trabalhando com uma linha editorial iconográfica, né, onde a gente vai contando a história de notícia de uma maneira horizontal, né, coordenada, porém mantendo a transparência com a redação para ter aquele frescor, né, daquela sensação da notícia estar sendo apresentada ao vivo. Então, para que esse tipo de inovação aconteça, a gente tem que pensar principalmente na ideia, antes de ficar podando a gente com, vai ter um problema de estrutural, vai ter um problema X. Não, a gente tem que acreditar na ideia e partir para a melhor solução possível, né. Então, só fazendo um panorama aqui do que da cenografia para teledramaturgia, que é para ficção, então a gente consegue ter um planejamento linear, muitas vezes colocando os horários das pessoas, dos designers, né, inclusive planejamento anual da escala delas. Então, a gente tem uma certa previsibilidade, o processo de execução é linear, né, e principalmente a escala. Quando a gente fala em escala, tanto em relação aos agentes envolvidos, quanto ao espaço físico mesmo. Qual que é a diferença para o jornalismo? Além de estar atrelado ao factual, que eu comentei, tem a imprevisibilidade, o processo também vai ser igualmente não linear, né? E quando a gente fala de menor escala, a gente tem que pensar, num programa de jornalismo, 90% dos planos são fechados, né? Você está fechado ali no apresentador, então o cuidado com detalhes vai ser muito mais aparente, né? Então, aquilo que pode ser um lascadinho para um programa de auditório, num cenário de 1.000 metros quadrados, pode passar desapercebido. Agora, quando você fecha a câmera numa bancada, o lascadinho ali já vai entregar, já vai passar aquela ideia, né, de descuido. Isso pode refletir também na percepção da notícia. O estúdio de uma televisão, ele é o metro quadrado mais caro da emissora, né, por conta de equipamento, de toda a tecnologia que está embarcada lá dentro. Então, o nosso desafio como designer, como cenógrafo, é conseguir inserir o máximo possível de soluções lá dentro. Então, a gente não pode se dar ao luxo de deixar um cenário montado para utilizar durante 1 hora por dia. Não, o estúdio vai estar bucado, como a gente fala, praticamente durante 24 horas. Não vou dizer 24 horas, mas pelo menos 2/3 do tempo vai estar bucado. Então, a gente tem que criar soluções que a gente conseguir diferentes estéticas com curto período de montagem para ter uma gama diferente de soluções para cada público-alvo, né? Então, programa de esporte, programa de jornalismo, programa mais sério, mais descontraído. Então, a gente tem que ter as soluções, trabalhar com sistemas fáceis, e eu vou dar 2 exemplos aqui, sistemas assim, de montagem e desmontagem, 2 exemplos práticos que a gente usou que foram muito, né, emblemáticos desse sistema. Então, é um projeto integrado, que são programas de esporte, né, que é o Esporte Espetacular, que passa no domingo, o Globo Esporte, né, que passa todo dia na hora do almoço, e o cenário de eventos, que são cenários que a gente monta quando vai ter uma transmissão de futebol, uma transmissão de vôlei, de Fórmula 1. Esse cenário que já não está mais no ar, entendeu? Hoje em dia a gente já mudou, só que foi a primeira vez que a gente usou esse conceito, tá? Então, esse aqui eram cenários antigos, então a gente tinha estão vendo meu mouse aqui? Bom, né? Então, era um conceito que a gente tinha, tipo essas colmeias que a gente queria trazer esse ar assim meio paramétrico, que na época, né, de estádio, que na época tava no auge, isso aqui deve ter uns 10 anos, tá, gente? E ele era totalmente branco e preto. Quando você apagava a luz, ele era monocromático. E qual foi a nossa solução? É trabalhar com diferentes cores para que cada produto tivesse sua cor característica. Então, o para quem conhece, é um cenário que ele é caracterizado pela cor verde, historicamente, né? E cenografia tem muito isso de você manter aquele público fiel, né? Então, se o cara gosta do ele meio que espera aquele verde. Então, se você um belo dia acorda de manhã e vê seu vermelho, vai criar aquela estranheza, né? Então, a manutenção desse conceito visual e não a repetição dele é essencial para o engajamento do público, tá? O GE, ele já puxa para o laranja.
Então, a gente mudava a luz. E aqui um evento que a gente colocava. Então, percebam, é o mesmo cenário mudando a cor dos refletores, a gente tentava buscar soluções diferentes. Qual que é o problema? Aos poucos, isso aqui vai se tornando pasteurizado. Por quê? Como é o mesmo programa, cada é o mesmo estúdio, cada programa acaba pegando elementos do outro para usar no dele. Então acaba ficando um projeto só, fica tudo muito parecido. Então, o nosso desafio foi pegar esses 3 produtos que eram gravados no mesmo estúdio e dar 3 caras muito diferentes. Foi isso que a gente usou nossas referências, né, nossa maneira de construir, que só passando um pouquinho, né? Então isso aqui é o estúdio, tá, gente? Aqui era o telão, que é manter. E a gente, qual foi a ideia? A gente iria cenografar as paredes. Qual foi o nosso conceito? A gente trabalhou com carrinhos móveis, né? Peças móveis, assim, tinha quase 1 metro de largura, onde a gente teria um cenário aqui do lado e outro cenário aqui atrás. Então, uma vez por semana, a gente fazia toda uma mutação do cenário, onde a gente desmontava e virava esses carrinhos. E o terceiro cenário, a gente colocou trilhos, aqui depois eu vou mostrar como os trilhos ficaram, e funcionava tipo aquelas vidraças de prédio, sabe, de sacada, onde você ia puxando, era o mesmo conceito, tá bom? Então a gente começou o desenvolvimento do Globo Esporte, tá? Partindo da paleta de cores dele, aqui alguns frames, alguns estilos, né, da vinheta, o logotipo, então a gente chegou nessa paleta de cor, a gente sempre busca, assim, para não criar muita confusão visual, manter pelo menos uns 70% de uma cor única, né? Uma cor única, no caso, a mais marcante. Por exemplo, o Jornal Nacional é o azul, o Jornal Hoje é o amarelado, o laranja, o Globo Esporte já é o laranja. Então, a gente tem a base da cor, sempre vai ser o laranja, tá? Então, isso aqui foi o primeiro esboço que saiu, assim, surgiu, e aqui após o desenvolvimento, como ficou e está no ar até hoje, tá? Então, cada espaço disso aqui era um carrinho. Aqui, essas colunas, inclusive, estavam aqui para disfarçar as emendas. Isso aqui a gente fez um estudo, porque qual que era o problema? Os carrinhos, como eles tinham essas asas que a gente chamou, elas criavam um volume. Então, quando você virava o carrinho, essas asas ficariam encostadas na parede do estúdio. Então, a gente teve que desenvolver um esquema que era para fechar essas asas, de tal modo que quando você virasse o carrinho, isso aqui não virasse uma barreira para o corredor de lateral do estúdio. Então aqui eu fiz até uma animaçãozinha de como a gente bolou esse mecanismo, tá? Isso aqui, inclusive, foi inspirado, na época eu estava fazendo um curso de bioarquitetura, no movimento aqui, não sei se vocês estão vendo, das asas da joaninha, né? Então, eles conseguiram descobrir isso aqui, um cientista, alguns anos atrás, por conta da velocidade das câmeras, né, que eles conseguiram. Eles conseguiram finalmente gravar para entender como é que funcionava, né, a parte de encaixe, porque abre em questão de milésimos, tá? Então, só voltando aqui, a gente fez uma coisa parecida, lógico, de uma maneira muito mais simplória, né, mas enfim, foi a nossa intenção, e com isso a gente precisava desenvolver o outro lado agora, que é o esporte espetacular, que já era outro grafismo, então, puxado para o verde, tinha tons azulados, tinha esses círculos, né, então, a paleta mãe eram esses tons frios e tinha uma paleta secundária que tinha um pouco de tom quente, né? Então a gente quis mesclar isso. Então essa aqui foi a nossa primeira solução. Isso aqui foi onde a gente chegou, tá? De novo a gente consegue ver aqui as divisões aqui dos carrinhos. Então, quando o carrinho estava nessa posição, as asas, né, que vamos chamar de asas do outro cenário, estavam recolhidas para caber no estúdio. Tem um outro cenário, tem um outro elemento que a gente usa muito também em jornalismo, que é para ampliar a sensação de espaço. Então, se vocês prestarem atenção aqui, tem um risco preto, isso aqui, na verdade, é um espelho que ele reflete esse cenário para dar aquela sensação de profundidade infinita. Então, a gente usa muito isso aqui por conta dos espaços mesmo do estúdio disponíveis não são muito grandes, então a gente tem que usar todas, né, perspectiva forçada, jogo de espelho, diminuição das peças conforme vai ficando distante, sabe, várias ferramentas, né, vários macetes que a gente vai criando aos poucos, né, que a gente tem que usar nesses espaços pequenos, né, que são
aquela coisa, se a gente vai passar 80% do tempo no enquadramento fechado, não faz sentido eu usar um estúdio de 1.000 metros quadrados. Só que, por outro lado, eu tenho que criar profundidade para o apresentador não parecer que está atrás de uma parede branca, tá? Então, são várias soluções. E tem, finalmente, o cenário de eventos, que é o terceiro cenário, que já eram várias paletas de cores diferentes, né? Tem o da Fórmula 1, tem o neutro, tem o do futebol. Então a gente criou vários painéisinhos assim que tinha troca de cor, que elas vinham também lá do fundo, tá? Aqui outra paleta de cores mudando, que era uma mescla de luz frontal com o backlight aqui de trás. Então aqui como ficou a disposição final. Então a gente tem aqui a área do corredor, né? Dá para ver que é bem estreita. Aqui de um lado é o Globo Esporte com as asas e aqui é o GE. Esse trilho verde aqui é por onde recolhia os painéis, eles ficavam aqui acomodados atrás do telão. Agora eu vou passar 2 vídeos que são as mutações desses cenários, tá? Então aqui a gente começa com o cenário do EE que está montado e a gente vai mostrar como é que ele vai virar para eventos, que é aquele que está lá atrás. Então eles vão tirando as peças. Fábio, nós temos mais 5 minutos, tudo bem? Tá, então vou passar só um evento, tá? Eu vou passar só um case, tá bom? Então aqui já mudou para eventos. E aqui está indo de eventos. Desculpa, gente, aqui eu repeti. Daí aqui vai de eventos para o GE. Então a gente recolhe tudo lá para o fundo e abre as asas das peças. E agora, então, vou terminar com um videozinho só passando como ficaram as soluções, né? No mesmo espaço. Então, assim, a gente tinha essas faixas também que entravam, né? De acordo, eram peças que entravam depois. A gente usava um piso reflexivo aqui no fundo, que era para dar uma amplitude, né? Também para duplicar a sensação do telão. Ó, isso aqui é totalmente virtual o cenário, nem parece, olha o realismo dele. Aqui é o de Recife, que era uma versão. Então, assim, a gente tem o mesmo GE nas praças, as 5 praças da Globo, tá? E aqui é o GE, dá para ver aqui o espelho, né, andando também. A gente tinha um painel de LED iluminado. E aqui é o cenário de eventos. Outra versão também de eventos, mudando a cor e colocando mais elementos em cima do piso. É isso, gente. Então, acho que não vai dar nem tempo de passar o outro. Ainda tem Tem mais 3 tempo? minutos. Ah, então deixa eu Tem passar 3 rapidinho, minutos, então, 5 aqui. minutos, restam Então 3. deixa eu falar. Aqui é a mesma coisa no cenário é um estudo de Brasília, que a gente precisava ter 2 produtos, que era um jornal local e um jornal da Globo News. Então a gente usou um sistema de trilhos. Então aqui foi o primeiro estudo que a gente fez da movimentação dos trilhos, tá? Qual que era o conceito? Trabalhar com máscaras, que a gente poderia virar, né, girando, tinha peças pivotantes também, que elas iam se recolhendo, e com isso a gente tentava dar uma diferenciação, que a gente só tinha um contra-regra. Um contra-regra é um maquinista para fazer toda essa montagem. Então, uma pessoa sozinha tinha que fazer, tá? Então, aqui a gente vai fazer um videozinho, esse aqui é o contra-regra, que é só a pessoa que tem disponível para fazer. Então, olha como ele faz. Ele coloca a bancada, né, que tá com rodinha, aí ele vai puxando as peças. Vai tudo recolhendo. Então, aqui, vou mostrar então para terminar. Fui muito rápido, gente. O antes e o depois. Então, utilizando elementos, né, essas ferramentas assim de trocas rápidas e muita luz também, a gente consegue otimizar o espaço e aproveitar o máximo possível o estúdio. E é isso, gente. Desculpe a correria aí, acho que eu trouxe muito material aqui para apresentar do tempo que tinha. Boa. Obrigado, Fábio, pela partilha. Muito bom, né? A gente vê Legal. aquilo que a gente costuma consumir. Uhum. Nós somos muitos são telespectadores e nós trazemos um olhar mais técnico sobre a produção artística. A gente consegue perceber na sua fala a definição das cores, das formas, como sendo algo bastante familiar. Eu não sei, professor Gilberto, só queria falar alguma coisa?
Não, eu só cumprimentei, disse que foi muito bom. Cumprimentei também o Pedro antes, você e o Fábio. Eu estou achando o máximo essa mesa aí agora. Muito Legal. legal. Fica com a gente. Parabéns aos três aí que Boa. apresentaram já. Muito bem, Fábio. Então, obrigado pela partilha. Daqui a pouco Valeu, tem aquele gente. momento da troca, das perguntas. Aí, ainda nessa mesa, a gente tem o primeiro de dois Fernandos. Fernando Fernandes, que também está sob orientação do professor Gilberto Prado e aqui da Inde Morumbi. Sua vez, Fernando. Obrigado pela condição e apoio. Eu vou colocar a apresentação, vou tentar ser breve também, de certa forma. Compartilhando. Deixa eu aparecer aqui. Acho que é a mudança. Eu sou Fernando Oliveira, como o Fábio adiantou, meu orientador é o Gilberto Prado, também sou daqui da Inde Morumbi. Esse é um pouco do trabalho, contar para vocês um pouco do meu trabalho que está nessa relação, a minha pesquisa, né, na relação também ligada à minha dissertação, que é a preservação de obras de arte e tecnologia de artistas brasileiros da coleção de arte cibernética do Itaú Cultural, né, que está ligado à Fundação Itaú. Aqui se vai. Não está indo. Vem para o outro. Aqui é um pouco do que eu vou passar rapidamente. Então, a coleção que é do Itaú Cultural faz parte da Fundação, então eu vou contar muito breve do que é a Fundação Itaú, qual é essa relação da Fundação Itaú através do Itaú Cultural com arte e tecnologia, os pontos principais que estão relacionados à preservação de arte e tecnologia, o que é essa coleção e o que e essas obras que vão fazer parte do estudo de caso, tá? A Fundação Itaú, ela é composta por 3 pilares, basicamente. O Itaú Educação e Trabalho, que ela trabalha no ensino médio e é voltado para a escola profissional tecnológica, né, como criar cadeias produtivas, criar esse currículo profissional para que os jovens saiam com conhecimento, é o ensino técnico, de alguma forma. O Itaú Social também está na linha da educação, mas está focado nos anos iniciais, no processo de leitura, nos anos finais, focado em fazer o advocacy ou atuar junto ao poder público para reduzir evasão escolar, modelos de escola em tempo integral, enfim. E o Itaú Cultural, que é o mais antigo de todos esses pilares, que é de 87, o Itaú Cultural, que nasce, essa primeira fotinha aqui da ponta, ele nasce a partir da enciclopédia, onde foi criado o primeiro banco de dados informatizado sobre arte e tecnologia, então eram 2 monitores, então ali você pode ver pequenininho, o monitor tinha a obra, e no outro você tinha os dados ou do artista ou da obra. Isso em 87, e aí ao longo dos anos, esses processos sobre arte e tecnologia, né, arte, ciência e tecnologia, as pesquisas, o desenvolvimento de obras foram sendo ampliados, começa lá em 98 com o primeiro Rumos Mídia, e depois outros rumos trouxeram essas questões, exposições de games, publicações relacionadas a essa discussão, entre outras tantas. Então, aqui já foi lá, apesar dele nascer a partir dessa relação de tecnologia em 87, essa discussão sobre arte, tecnologia, arte digital, mídias digitais, acontece lá em 98, tá? Aqui é um pouco da linha do tempo que conta essa história do Itaú Cultural e do que foi feito nessa relação, como eu disse ali em 97, desculpa, 97 começa uma primeira relação, o Rumos já em 98, em 2002 tem o Emoção Artificial, que é o primeiro, é uma exposição bienal, que aí você vai ver lá no final, em 2012, onde ocorre a última Emoção Artificial. Tivemos 2 exposições de games, aqui eu trouxe uma que é o Game OK, em 2003. Memória do Futuro foi uma das primeiras
chamadas, de certa forma, para trilhar a relação de preservação de arte e tecnologia. E a partir daí, desses primeiros anos, ali até 2002, mas quando se constitui a primeira emoção, é que se começa a se constituir uma coleção de arte e tecnologia, e ali para 2009, um pouquinho antes, começa uma segmentação na relação de uma coleção, desta coleção de arte e tecnologia, se faz um recorte trazendo para uma coleção de arte cibernética, né? E aí a gente tem a virada de chave do emoção para consciência cibernética. No primeiro ano, falava muito de uma relação de inteligência artificial, e já em 2019, consciência cibernética, mundo quântico, que trazia uma trilha sobre computação quântica, de alguma forma, esse pensamento, né? Em 2020, temos a pandemia, e a gente retoma essa coleção, de certa forma, a itinerância dessa coleção, já em 2022, indo para o MAT em Lisboa, né? Vale mencionar que antes, lá para 2006, 2007 mais ou menos, a coleção de arte cibernética, ela tem 6 obras mais ou menos, e ela começa a itinerar. Então, uma das primeiras itinerâncias foi no metrô de São Paulo, então essas obras foram espalhadas, uma obra em cada estação, e foi um desafio, mas posteriormente a gente começou a entender que há necessidade dessa, desculpa, foi em 2010, mas em 2009 tem a primeira com 6 obras, né? E aí esse desafio da preservação e como manter essas obras, pensando inclusive na itinerância, na exposição de fato dessas obras, né? Aqui um ponto dos pontos críticos. Então, a primeira frase é da Gisele Belkman, né, que ela traz: tão importante quanto tentar ao fato é que essas metodologias você vai sempre precisar mexer nelas, ela não é uma solução sempre paliativa, uma vez que a gente tem a relação do avanço tecnológico, a premissa é que você sempre vai voltar sobre essa relação. Também numa mensagem de Oliver Galp: se nada fizermos, a tendência é a gente não ter mais nenhuma referência sobre essas obras, e Laferla, né, Jorge Laferla, que traz essa relação da conservação de fato, quais são os centros, onde se tem os desafios, onde a gente gera essas discussões e essa pesquisa sobre preservação de arte e tecnologia, né? Então, a coleção de arte e tecnologia que se desdobra para a coleção de arte cibernética, ela tem 3 princípios, né, quando ela foi criada. Uma, fomentar a cena artística. Então, ao constituir um acervo de arte e tecnologia, a gente fomenta essa cena artística, porque você está constituindo um acervo. Ao fazer isso, a gente passa a descobrir também quem são esses artistas que desenvolvem obras de arte e tecnologia. E, posteriormente, ao termos obras desse sentido, como que a gente vai, de fato, preservar essas obras e garantir a perenidade dessas obras. Então, isso é o que lá atrás começou a trilhar por que vamos constituir, então, essa coleção de arte e tecnologia, e sequencialmente, esse recorte da coleção de arte cibernética, né? Então, um pouco do desafio de certa maneira, o desafio que a gente tem internamente é essa rápida evolução tecnológica, que está muito relacionada à obsolescência, essa obsolescência também tecnológica, seja hardware e software, e a gente fala de quase que uma obsolescência programada. Isso nos faz necessitar de estratégias que nos garantam uma relação de recursos financeiros, recursos humanos, conhecimento, pesquisa, e essa é a grande relação que o meu trabalho e minha pesquisa pretende colocar. Então, como que a gente trilha estratégias e consegue garantir que a gente terá essa perenidade das obras nessas trocas, inclusive com os artistas. Então, levantar essa pauta e essa pesquisa, também discutir com os artistas sobre essa relação de como a gente institui essas metodologias para garantir que essas obras tenham sua exibição ao longo do tempo, né? Uma vez que a gente fala de acervo, constituição de acervo, preservar também tem a premissa do acesso, que é a democratização do acesso, e no caso de arte cibernética, que pressupõe a interação,
é a relação de fato, não só da democratização do acesso, mas também da participação, né? As 3 obras que eu trouxe para estudo de caso da coleção de arte cibernética, elas foram escolhidas pelos momentos que elas estão dentro da coleção e também pelo formato de cada uma delas, né? Então, a obra Deserto e Desejo, do próprio Gilberto Prado, é uma obra interativa, ela é quase que um game, você tem um joystick, você vai passando por 3 mundos, isso você vai buscando os caminhos, você tem alguns perfis, a Opiera Sonic Dimension, que é da Daniele Kuchowski e da Regiane Cantoni, é uma instalação sonora, ela tem uma interatividade, você chegando e fazendo uma menção, ou ela pegando, você tocando, né, quase que uma harpa, e ela pegando os sons ambientes e ela vai reproduzindo também um som. E descendo a escada, ela era as fotos que Regina Silveira tirou de uma escadaria em Miami, se eu não me engano, a gente transforma isso numa obra interativa, onde ao entrar no piso, você tem a simulação de descer, de fato, uma escada, a sensação de estar descendo a escada. Então, a escolha delas é pelos vários formatos, tanto de montagem quanto da sua composição de fato. Vale mencionar que Deserto e Desejo já passou por atualização, assim como a OPL Sonic Dimension da Regiane Cantoni, e descendo a escada, ela está passando nesse momento, a gente finaliza a sua atualização, e ela vai ser exibida numa exposição aberta que abre agora em 6 de julho, na Pina, em Fortaleza, Ceará. Só para voltar um pouco, a gente, depois da pandemia, retoma as itinerâncias com Lisboa, né, em Mate Lisboa, em 2022. O ano passado, ela foi para BH, no Palácio das Artes, e agora ela vai para o Ceará. Essa é a obra que eu comentei do Gilberto Prado, Deserto e Desejo. Essas 2 cenas é a transformação que a gente tem. Então, a gente pode, a partir da atualização, também pensar se a mensagem, o artista também pode olhar e falar, essa mensagem que a gente quer passar, uma vez que uma obra de 2000, quando ela é revista 14 anos depois, né? Aqui é a obra também da Regina Cantoni, a Opiera, né, da Daniele Kuchowski. Ele eram lasers que faziam a condução de ponta a ponta, e ela foi transformada em um sensor, desde a percepção que se tem da vivência com a obra, né? Então, a pessoa nem está tocando, mas você vê as harpas tocando porque ela está capturando. Esse vídeo é uma pessoa cantando na frente da obra, então ela consegue dar melhor retorno sobre a interação da pessoa, né? Sobre a participação da pessoa. E aqui é o vídeo, esse vídeo é um vídeo teste, então você vai ver as pessoas meio repetindo, a gente de fato estava testando o que foi a constituição e atualização dessa obra. Então você vai ver também o cenário que a gente vai conseguindo mudar, essa escada tem um sensor que captura e vai fazendo essa simulação, então a gente foi repassando por todo esse processo. Quando a gente faz isso, a gente também passa a olhar, tá, agora como que a gente faz essa atualização olhando para o futuro, sabendo que no futuro a gente vai ter que olhar isso de novo. Então, como a gente define essa estratégia e metodologias desse processo que é revisitar essas obras. Basicamente, espero ter atingido o tempo e obrigado. Muito obrigado, Fernando. Você que está vindo de uma sequência de participação em bancas, né? Você estava na banca anterior a essa, colaborou bastante, chegou o seu momento de compartilhar com a gente a tua pesquisa. Muito obrigado. Um desses trabalhos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer, interagir, o da Regina Silveira, talvez tenha sido um dos primeiros contatos que eu tive de arte interativa, né, e com o uso de tecnologia, salvo engano, foi no Itaú Cultural. Trazer aqui para o campo da pesquisa, trazer como investigação, é um campo possível e muito bom. E convite para a sua defesa, por favor. Muito bem. Então, dando sequência,
A gente tem agora, encerrando, é o último trabalho da mesa 19, que é o do Nico Galtieri. Nico, você está sobre a orientação da professora Andrea Catropa, certo? Não, Fábio, eu acho que tem o meu. Será que você está antes? Ô, Fernando, me perdoe. Isso mesmo, do Fernando. É isso mesmo, desculpa, seguindo a ordem, é verdade, são 2 Fernandos, me perdoa. Imagina. Nico, então aguenta aí, que daqui a pouco é nóis. Fernando, está em casa, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado, Fábio. Eu vou compartilhar minha tela, e aí a gente começa... Acho que já aparece, né? Sim, compartilhou. Aparece, perfeito. Só, mais uma vez, boa tarde. Eu sou aluno do programa de pós-graduação aqui da Anhembi Morumbi, né? Sou orientando da professora Suzete, no doutorado, e eu vou falar um pouquinho sobre um recorte que eu pretendo também explorar no desenvolvimento do meu trabalho, que é esse impacto, né, que eu tenho acompanhado de perto. Além de docente, também sou produtor, então alguns produtos audiovisuais eu tenho discutido, tenho acompanhado, eu trouxe aqui para a gente conversar também como esse desenvolvimento, né, e como essa relação com a inteligência artificial ela tem acontecido e algumas reflexões possíveis, né, sobre essa integração do design com o audiovisual. Então, seguindo aqui, eu acredito que todas as áreas, né, acho que isso de certa forma é um lugar comum, mas todas as áreas elas vão ser afetadas, mas eu tenho a impressão, talvez até por essa proximidade com essa área audiovisual, né, com designers também, com artistas, essa discussão ela tem sido bastante evidente nessas áreas, né, e repito, né, talvez até pela minha proximidade, mas eu tenho essa impressão que acho que todas as áreas, obviamente, vão ser impactadas, né, mais cedo ou mais tarde, e aí cabe aqui algumas reflexões para a gente pensar como as questões éticas, né, como essa construção, como repensar também o próprio treinamento de IA, né, lá um pouquinho mais para frente eu falo um pouco dessa questão, né, sobre os treinamentos, né, desses microtrabalhos, né, que são desenvolvidos também, né, de pessoas que ganham muito, muito pouco para treinar essas inteligências artificiais, então isso acaba sendo uma discussão interessante também, não somente para ver o lado positivo, mas também ver como é que tudo isso está se constituindo. Acho que é uma reflexão interessante também. Sobre os profissionais envolvidos nessas áreas mais técnicas e também criativas, e como esse momento, né, pós-pandêmico, ele também acelerou um pouco desses processos e algumas discussões, além dos algoritmos, né, e algumas tecnologias que já vêm sendo trabalhadas há algum tempo e que a gente consegue mapear os interesses do público, né, as questões de roteiro, de produção de roteiro. Então, a gente consegue, de certa forma, mapear e ter uma ideia geral, né, dos caminhos possíveis dentro de uma produção, né? E, claro, obviamente, né, essa convergência, né, com o design, que eu sempre falo, com o audiovisual, com a comunicação, né, todos esses elementos que eu vejo de uma forma muito próxima, vão ser rediscutidos, né? Então, nesse processo, eu trago aqui alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos, né, grande maioria esse ano, mas que trazem aspectos diferentes de produção, né? Um deles é essa série, a Justiça, produzida pela TV Globo, na Globoplay, e aí a gente vai para a ficção, né, que eles usaram inteligência artificial, né, para que um ator que é cadeirante pudesse andar. Então, essa tecnologia ela foi pegada a partir do mapeamento e pelas questões de produção também, como eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas é interessante como esses processos eles já são presentes, né, dentro das produções e nem sempre utilizados da maneira mais adequada. E aqui vem uma crítica, obviamente, porque a gente tem conteúdos, né, como esse daqui, que eu tenho discutido, né, uma série que foi lançada há pouco tempo também, desse ano, comecinho de junho, mas que utilizou, né, a inteligência artificial de uma empresa chamada Eleven Labs, justamente para trazer essa tradução e também pegar o tom de voz, trabalhar essa parte
da dublagem, e aí eles começam a série, né, logo no comecinho tem falando aqui sobre os direitos, né, que, respeitando sobretudo os direitos e as leis aplicáveis, enfim, a regulamentação, que, na verdade, enfim, está sendo discutida agora, então não existe, de fato, essa regulamentação, mas que, e aí vem todo um processo que, enfim, de discussões envolvendo inclusive, um movimento conhecido como dublagem viva, enfim, alguns amigos dubladores fazem parte desse movimento. Eles fizeram essa postagem falando justamente sobre como a Globoplay escolheu uma dublagem sem vida. Então, eu assisti a série, enfim, justamente para fazer esse comparativo, e, de fato, a gente tem uma dublagem que, do ponto de vista técnico, é funcional, mas a gente, de fato, percebe, né, que existe ali, embora eles avisem, né, obviamente, a partir da primeira tela da série, mas acaba envolvendo toda uma discussão, né, que se estima aí, aproximadamente que 50 profissionais foram afetados direto ou indiretamente com a utilização dessa IA. Então, e aí, né, foi feita pela empresa Eleven Labs. E essa empresa tem participado, tem sido uma ferramenta, né, utilizada para vários tratamentos ou várias utilizações dentro dessa cadeia produtiva, como a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Mas esse case, ele gerou uma certa discussão e isso, enfim, a empresa se denunciou, enfim, né, reiterou aquilo que estava na claquete inicial do produto, mas essa discussão, enfim, eu acredito que vai longe ainda. Outro produto que eu queria destacar aqui também, de forma bem rápida, bem objetiva, que tem, esse podcast, né, indo para um outro, também no Globoplay, né, em parceria com a CBN, que chama Ditadura Recontada, e eles resgatam, né, a partir do trabalho do Hélio Gaspari, que é um jornalista, várias gravações, né, que elas são também submetidas a um serviço de IA, e aí, né, algumas estavam bastante comprometidas, e como elas passaram por um processo, como eu digo aqui, trabalho com áudio original, que foi tratado para maior clareza, né, os áudios originais foram gravados em fitas, depois digitalizados e gravados em CDs, e posteriormente armazenados em nuvem. Então, obviamente, esse processo, né, relacionado à qualidade, e essas transcrições, elas acabam perdendo, né, essa qualidade, e a inteligência artificial ela acabou sendo utilizada para dar uma maior clareza, limpar esses áudios, né, embora a gente tenha outras ferramentas que façam isso, mas o resultado ficou bastante interessante, né. E das questões técnicas também de produção, né, indo para essa parte um pouco mais técnica, que também, né, a locutora, Nadege Calado, ela, até participando dessa produção, né, então, alguns dias, ela gravava o podcast, então a IA também ela foi utilizada a partir da gravação da voz dela, eles montavam esse podcast, e aí, a partir da própria voz dela, né, para ver as questões de tempo, né, a montagem do podcast, e aí fechava tudo isso, né, passava pelos padrões de qualidade da emissora, e aí a profissional era chamada para gravar em estúdio, de fato, mas em relação à questão da produção, também isso acaba sendo utilizada, e aí a gente entra nessa parte criativa também, né, que é uma discussão aqui desse trabalho, que a O2 também tem trabalhado bastante, né, algumas tecnologias voltadas à IA. Então, Cidade de Deus, né, foi anunciado recentemente, né, o Paulo Barcelos, que é o CEO da O2, cuida dessa parte, né, de tecnologia também, que o filme está passando por um processo de restauração, justamente para tratar alguns efeitos sonoros, visuais, né, e eu até faço uma reflexão aqui, né, que em relação a essa questão da restauração, né, por meio de IA, eu penso bastante, né, que a princípio, né, eles divulgaram esse trabalho, enfim, está sendo realizado ainda, mas que essa correção das imperfeições técnicas, melhorar efeitos de pós-produção, transição de imagem, imperfeições, mas eu penso também em relação à imperfeição como parte do processo criativo, sabe? Sobretudo aqui nas condições de produção que a gente desenvolve nossos trabalhos, algumas questões culturais, então, dependendo aí do cenário que você vai montar, dos elementos ali que
a gente utiliza, né, a partir de determinadas ferramentas de IA. Essas ferramentas, elas são alimentadas, né, com muitos dados, né, e muitas vezes dados, grande parte delas de outros países, né, Estados Unidos, né, uns países da Europa, e aí a gente não tem essa referência genuinamente brasileira. Então, também tem uma questão aí também a ser trabalhada aqui, que a gente precisa amadurecer um pouco isso também em relação às próprias ferramentas que são utilizadas, mas eu acho que aqui fica também essa reflexão sobre o próprio processo, né? Então, eu como produtor, eu acredito muito nisso, e é difícil, né? Eu não vejo uma produção como um todo sair redondinha, perfeitinha, né? 100% livre de problemas e de algumas questões aí de ordem técnica, mas que, obviamente, elas podem ajudar, né? Pensando aí nessas correções, mas eu acho que dentro do processo criativo, eu particularmente aprecio essas imperfeições, né, colocando aqui entre aspas, porque eu acho que ela faz parte do processo produtivo de qualquer conteúdo audiovisual. Então, isso é algo que a gente pode discutir aqui também. E aí, até em conversa com, né, o próprio Paulo, lá da O2, a gente, uma vez, conversando a respeito disso, a gente falando sobre essas questões voltadas também a como a gente vai produzir no futuro. Será que a gente vai precisar abrir câmera? Será que não? E o mercado, pelo menos uma tendência, é que esses produtos, eles sejam idealizados dentro de um ambiente controlado, né? Então, e aí vem os painéis de LED, tem algumas tecnologias também para tratamento da imagem, captação das imagens que estão sendo trabalhadas por várias produtoras, TVs aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? E aí, enfim, já me encaminhando aqui para a finalização, até de certa forma irônico, né, que esse último final de semana eu estava acompanhando aqui algumas notícias e tem esse filme, né, que estrear, né, nesse cinema, que geralmente o cinema, né, o Prince Charles, ele tem esse direcionamento para filmes mais clássicos, e aí o último roteirista, né, uma tradução aqui, né, ele ia estrear no cinema, ele acabou sendo cancelado justamente, né, digamos assim, por uma ironia, né, porque é um roteiro feito por inteligência artificial, né, e discutir justamente isso, né, e o nome do filme é O Último Roteirista. Então, né, acabou se discutindo também o papel do roteirista, o papel desse profissional, né, e também como um filme pode ser produzido a partir da própria roteirização, né, e depois para produção como um todo, né. Aqui eu separei um vídeo, não sei se vai dar tempo, mas acho que temos mais uns 3 minutinhos, Fábio, e 3 minutinhos, tá? E, enfim, depois eu vou copiar aqui, mas é um vídeo que talvez não dê tempo, repito, mas é uma questão bastante importante aqui, sobretudo voltando o olhar aqui para a Microsoft, para a NVIDIA, né, que é uma empresa que tem despontado aí em algumas pesquisas relacionadas a software e hardware, né, de inteligência artificial. Esse processamento, né, precisa de algumas máquinas, alguns hardwares bastante poderosos, né, para processar tudo isso, e eles têm se destacado no mercado, né, sobretudo no audiovisual também, né, e eles trazem, inclusive, essa discussão justamente de como esses robôs, como toda essas tecnologias, né, e essas discussões que a gente está fazendo aqui, quando elas estiverem na rua, quando elas estiverem sendo, de fato, operadas, funcionando, como vai ser essa relação e como, né, essas reflexões também vão acontecer, enfim, na nossa sociedade, mas é algo importante para a gente pensar de uma maneira geral. Depois eu coloco o link aqui, é um vídeo que tem quase 4 minutinhos, mas acho que até pelo tempo eu prefiro focar aqui nessas últimas reflexões, que é justamente sobre todo esse processo relacionado aos microtrabalhos, né, quem está treinando essas inteligências artificiais, né, muita gente, sobretudo aqui do sul global, ganhando centavos, né, para treinar essas IAs. Então isso é algo importante para a gente pensar também, porque tem outro lado, não é somente o lado funcional, né, e tudo que tem sido discutido do lado positivo também do uso da inteligência artificial, mas tem um lado obscuro aí também que precisa ser discutido. Em relação a essa cadeia de produção, né, os profissionais, tanto do design como do audiovisual, como eles serão afetados, eu acredito particularmente nessa questão, nesse papel da curadoria, cada vez mais. Então, os profissionais bem preparados, enfim, que têm referências e que
conseguem articular essas referências, juntamente com a tecnologia, obviamente. Tenho a impressão que esse destaque acontece a partir desse direcionamento, né? Então, tanto teremos e já está acontecendo nessas mudanças de ordem técnica e criativa, questões voltadas ao direito autoral, né, que também são bastante discutidas, as NFTs, tudo isso que tem sido discutido no mercado, assim como a regulamentação, a PL, o Projeto de Lei 2.338 de 2023, que tem um foco, né, acabando, querendo ou não, direcionado mais às questões dos deepfakes, né, os vídeos, as fotos, né, utilizadas também a partir de IA, mas como ela também vai afetar todo esse mercado que a gente está discutindo aqui, do audiovisual e do design. Então, é algo ainda aberto, algo ainda que não foi aprovado, mas que nos próximos tempos, né, a gente vai ouvir falar bastante, né, de tudo isso e sobre essas discussões de como vai afetar a nossa área. Gente, essa apresentação, muito obrigado, gente. É isso. Muito bem, Fernando. Obrigado. Exatos 15 minutos. Para quem não sabe, eu recebi a ingrata tarefa de fazer a contagem do tempo de apresentação de todos aqui. Nós temos a última apresentação e também um aviso, né? A gente tem, Suzete está aqui, a gente tem a palestra de encerramento, agora às 17 horas, da Miriam Nogueira Tavares. Isso se mantém, Suzete, ou não? Não, a Miriam, ela se enganou de horário, né, com fuso horário, e acabou que ela está no voo. Então a gente pode seguir aqui. A gente não sabe de onde para onde começar. A gente Nós estamos ficando aqui. Doidinhos, gente. Desculpa, né, Suda? A gente fica para lá e para cá, a gente fica um pouquinho aqui, ó, mas mesa linda, parabéns aí para todos. Gente, olha, importantes pesquisas, não é? E avançando, assim, né, nosso programa. Eu acho que é muito legal mesmo, tá? Foram excelentes apresentações. A gente tem a última para encerrar. Então, tem o Nico ainda, para vocês são a última mesa, né? Senão é sacanagem com o Nico. O Nico está esperando, fica para o final. Mas a gente vai encerrar, só a gente pode dizer que depois acabou, porque a gente não vai ter a outra palestra, só dizer porque a professora Miriam ela teve um problema de voo, atrasou o voo, então ela vai estar voando no momento da fala dela. Mas a gente espera o Nico e para a gente encerrar depois. Mas, de qualquer maneira, já fica os pré-parabéns aí, porque ó, até agora a mesa inteira arrasou aí. Tá bom? E o Nico também vai agora fechar com chave de ouro aí. Obrigado. Gente, que compromisso, né? É uma de pressão, tá? Gravando, ó, tá tudo gravando. Vamos lá. Tá, beleza. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá chegando. Agora sim. Agora sim. Acho que vai, calma. Oi, eu acho que está em tela cheia, né? Está carregando. Ele está processando. Se der um Ctrl L, eu acho que ele vai entrar no... Peraí. Eu passei de slide agora, vocês estão conseguindo visualizar? Não, ele está... Não, se você clicar talvez sobre o slide, ver se ele avança agora. Ou indo pela setinha ali na lateral direita. Ah, sim, eu tenho ele em tela cheia e ele está passando os slides. Mas... tá. Para nós não, se quiser descompartilhar e compartilhar de novo, vamos fazer isso. Pode ser uma solução. Deixa eu ver. Janela. Tentar compartilhar a janela, senão vou de tela cheia. Deixa eu ver. Aí, você está conseguindo visualizar? Chegou. Vimos. Quer fazer um teste passando o slide? Aí, agora sim. Deu certo, né? Sim. Bom, pessoal, vou me apresentar. Eu sou Nicolas Gualtieri. Eu sou da Argentina, por isso eu tenho esse sotaque, tá? Mas eu moro aqui em Goiânia tem já uns 10 anos, inclusive aproveito para agradecer ao pessoal aí do evento, do Data, né? A Suzete, que eu conheço a Suzete tem muito tempo, né? Dos eventos do Media Lab aqui de Goiânia, do Arte em Brasília. Eu fico tão feliz de receber os convites para poder participar, porque são eventos que eu tenho com muito carinho, né? Tem 10 anos que eu moro aqui e eu participo do Arte de Brasília, participava quando era em 2015, 18, 17. Então, assim, daquela data para cá tem sido muito bom poder acompanhar os trabalhos todos vinculados com
com tecnologia, com arte, né? E eu agradeço muito o convite, tanto da UAM quanto do Data, né? Bom, como eu comentava, bom, eu sou formado na Argentina em design gráfico e comunicações visuais, mas eu tenho mestrado, doutorado aqui em arte e cultura visual, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, e atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado, com a doutora Andrea Catropa, né, ou Catropa, aí na UAM, né, eu estou fazendo de forma mais online, eu visito ela, a gente consegue atualizar as questões vinculadas com o projeto, né, e atualmente eu trabalho como designer gráfico, mas também como professor e coordenador do curso de design gráfico da Faculdade Senac Goiás, aqui em Goiânia. Também sou professor da Universidade Federal, aqui de Goiânia, sou professor substituto, né? Então, assim, eu estou rodeado sempre desses caminhos de educação, de ensino, né? E quando ingressei agora no pós-doutorado, na verdade, ingressei o ano passado no pós-doutorado, esse aqui é meu segundo ano, eu ministrei um curso de extensão chamado Além do Design, né, que era para compreender os novos posicionamentos dos designers, né, nos contextos mercadológicos contemporâneos, né, desses contextos de pós-modernidade, né, mercadológica que os designers enfrentam, nível de desafio, tanto no mercado quanto a nível de técnica, de trabalho tecnológico, né. E o ano passado eu ministrei esse curso, era um curso de extensão aqui no contexto da faculdade, um curso gratuito, que as pessoas podiam se inscrever, tanto artistas, designers, jornalistas, publicitários, enfim, vários tipos de profissionais, e onde a gente ia discutir essas características que permeiam o design da pós-modernidade, né? As características que permeiam tanto a profissão quanto a execução, quanto os processos metodológicos e a percepção social a respeito desses processos, né? E acabou que quando aconteceu o Data do ano passado, tinha um dia ou 2 dias que eu tinha finalizado o curso. Então, assim, eu estava com a cabeça muito cheia, apresentei algumas imagens dos resultados, mas principalmente apresentei o processo de concepção do curso de extensão, que foi de 4 encontros, e finalizou depois com um painel de Lamelambe, onde os estudantes trabalharam em algumas características específicas e tal, né? Só que no decorrer do ano passado, eu consegui ir mastigando os resultados, e eu trago para apresentar para vocês alguns desses resultados, né, que foram escritos e já publicados em alguns artigos, né, que a gente vem trabalhando com a professora Andrea, né, e que a gente pretende dar um pouco de continuidade nisso, né. Então, trago para vocês, para apresentar aqui um pouquinho desses resultados. Como comentava, contextualizando só um pouquinho, né, pensar o campo do design, né, para o futuro é um desafio enorme, principalmente os que trabalhamos com ensino. Eu, como coordenador de curso, tenho que pensar como ir atualizando e articulando minha grade curricular em um contexto onde surge a inteligência artificial como ferramenta, em um contexto onde se pensa muito mais na ferramenta do que no processo, onde a inteligência artificial, por exemplo, que vocês iam comentando nas suas apresentações, ela nos desafia a pensar a inserção dela no processo, mas, ao mesmo tempo, como ensinamos esse processo e como como ele se entrelaça, né, e aparece e se escorrega no meio dos processos de ensino, né, dentro da sala de aula, em uma grade curricular que não contempla isso, né, e que aparece com tanta força. Entre tantos desafios, né, porque, como comentava antes, não é só falar da ferramenta, é também da percepção que a sociedade tem a respeito da profissão do designer, do campo de atuação e, ao mesmo tempo, do campo de atuação com o uso dessa ferramenta. Então, assim, se a gente considera que, por momentos, a sociedade ela está tentando digerir ainda os processos da inteligência artificial, ainda nos encontramos em uma instância onde cada profissão e campo de atuação está se adaptando a esses processos, né? Então, nesse contexto, né, de esse design da pós-modernidade, que surgem essas possibilidades de analisar como no contexto de Goiás e de Goiânia, se entende a comunicação visual, né, e como podemos entender essa área que tem agentes de poder, tem aspectos metodológicos, mercadológicos,
mercadológicos, metodológicos, experimentais, acadêmicos, que puxam para todos os lados a profissão. Os acadêmicos tentam voltar para as raízes da profissão, outros, o mercadológico tenta puxar os designers já para o mercado, mesmo estando um pouco imaturos. A inteligência artificial tenta puxar o processo metodológico para o outro lado. Então, assim, são agentes de poder que interferem em torno da profissão e que a gente está tentando permear e compreender como isso se articula na hora de educar, de ensinar, de compartilhar e de mediar esses processos. Para desenvolver, então, essa instância de pesquisa, utilicei como instrumento mercadológico, instrumento teórico, né? Pensar os pontos de contato do design, as inquietações no contexto do cotidiano, como pensamos o design, com suas características de pós-modernidade, né? As inquietações no cotidiano que são demandantes para o campo, né? As experiências individuais e, ao mesmo tempo, as experiências coletivas dentro do campo que determinam processos de mediação e processos metodológicos dentro das instâncias, das agências e dos próprios designers, né? E a cultura visual como um instrumento para analisar as experiências dentro do nosso campo, né? E para isso eu trago uma série de autores, trago Dewey para falar a respeito de experiência, Santaella para falar a respeito dos desafios da comunicação, Bourdieu, Frascara, também Maria Ledesma, Aguirre, né? Todos autores que dialogam com questões vinculadas a campo, com design, com comunicação, com essa percepção social e humana também vinculada ao campo, né? E alguns autores também que vão trazer algumas relações de inteligência artificial dentro do processo metodológico do design, né? Aqui eu trago, como sou mais designer, eu trago mais algumas imagens, né, para a gente poder visualizar e ter uma percepção de como foi essa experiência do curso. Aqui eu trago a imagem, né, que foi compartilhada para poder se inscrever e comentando de como iam acontecer os encontros, como foram os encontros, onde participaram, como comentei, pessoas externas da faculdade, alunos, egressos. Então é muito interessante perceber juntar em uma sala um egresso, um estudante que está na metade e uma pessoa que está ingressando, né, com uma pessoa de outra área da comunicação ou das áreas artísticas, juntar tudo isso numa sala para pensar como é que está nosso campo hoje e como podemos projetar nosso campo futuro em um contexto de tanta movimentação, né, a nível conceitual. Dentro dessas possibilidades, né, e dentro do que o curso propõe, né, foi tratada a sinestesia como uma possibilidade de a gente encontrar mais identidade em um contexto onde a máquina domina muito, né, onde a máquina se insere demais nos processos metodológicos e onde podemos voltar para a sinestesia para produzir uma comunicação mais empática e direcionada para nossos clientes, né? Em um contexto onde a estética do behind, né, e as figuras, morfologicamente falando, elas todas são muito similares, né? Voltar para nossas raízes, para falar a respeito das nossas histórias, dos nossos cheiros, das nossas visões, da nossa infância, para falar a respeito do tato e das texturas que nos lembram momentos da nossa vida e que se vinculam com o outro, pode ser uma forma de a gente gerar uma comunicação mais empática que se vincule com o outro, né? Como, por exemplo, retomar a tipografia vernacular, por exemplo, retomar elementos de design de produção nacional, como, vou chutar aqui, o filtro de barro, o copo americano na casa da avó, né? E nesse contexto, quando eu tenho que realizar algum tipo de comunicação, né, como podemos pensar desde a sinestesia, né? Se a pessoa tem o mesmo vínculo cultural que eu, quais são esses símbolos que eu posso trazer para poder comunicar de forma mais efetiva e que talvez o computador não consiga acompanhar. Talvez a inteligência artificial ela não consiga dar uma resposta desse tipo ou consiga dar uma resposta mais genérica. E nesse contexto é que surgem essas possibilidades de novos contatos em contextos onde temos que produzir mais rápido, onde a demanda do mercado ela quer questões mais pasteurizadas, né, muito mais fluídas e menos conceituais, né, onde o scroll, né, ele me marca uma pauta de tempo também, onde eu não paro para observar algo especificamente, senão que
eu simplesmente considero toda a mesma massa, né? Mas é a mesma massa porque não tem conceito, muitas vezes, né? Porque o tempo de produção, ele tira essa base conceitual. Então, voltar na sinestesia pode ser um caráter que demarque os novos tempos vinculados com a pós-modernidade, né? E nesse contexto, os estudantes escreveram alguns artigos, produziram posters para uma instalação de Lambe-Lambe, né, para uma intervenção espacial, e onde eles se propunham voltar para o que fazia com que eles se sentissem designers, né? Voltar para essa raiz de pensamento de por que eu escolho todo dia o design, por que eu escolhi sempre fazer isso, de onde que está a minha identidade como designer, né? E onde que estão esses conceitos de base do design? Estão na minha história, na minha bagagem, nas minhas experiências particulares, né? E aí eles começam a provocar o passado deles e a buscar relações culturais também, ao ponto de trazer frases como, por exemplo, meu filho vai ter nome de santo, né? Vinculados com as infâncias, né? Trazem partes do hino nacional, né? Com os filhos desse solo, é mais gentil, né? Trazer o hino nacional, mas ao mesmo tempo trazendo desde uma língua de uma comunidade indígena, né? Para tentar lembrar por que a gente é tão hostil, né? Com a comunicação também e com a nossa própria cultura, com as comunidades mais tradicionais. O que é design e o que não é design? Isto é design? Quais são esses parâmetros, essas demarcações? E, ao mesmo tempo, surgem outras características de identidade e reivindicação cultural, né? Esse foi um processo, né, que a gente desenvolveu para criar esse painel de Lambe-Lambe, né? Foi uma tarde inteira onde a gente reivindicou novamente os processos. Isso aqui foi no final do curso de extensão, onde a gente imprimiu um monte de Lambe-Lambe, convidou o pessoal externo para ir, onde os debates pela imagem eram produzidos, né? E foi uma tarde assim, excepcional para encerrar, mas ao mesmo tempo de contato. E esse painel de Lambe-Lambe, ele continua lá, provocando pessoas que passam por aí e se perguntam qual que é o papel do design nesse contexto, né? Qual que é a identidade que o design tem que trazer para a sociedade, né? Só para encerrar e trazer alguns pontos de contato, né, que é o que eu estava comentando agora no final, né, a sinestesia como resposta ao questionamento que a modernidade nos provoca, né, nos ajuda a trazer panos frios em algumas certezas nos processos criativos que nos deparam, aos valores e pontos que precisamos fortalecer em um contexto em que o domínio da tecnologia e da inteligência artificial nos coloca em posição de inovar voltando para nossas raízes, né, para a história individual e as construções coletivas, né? O design da pós-modernidade nos provoca e convida a involucrar-nos de formas menos estruturadas e rígidas com processos criativos, mas nos coloca na pressão de um compromisso maior com a construção de identidade nacional e dos processos decoloniais. Finalmente, o que o curso traz, né, e provoca, né, em si, e fecha com essa ideia, né, é de reivindicar o papel do designer, né, como agente mediador, né, de forma tal que a sociedade compreenda que o design é um meio transformador e político que provoca nossa forma de pensar, observar e que nos ajuda a construir sentido de comunidade e cidadania, né? Então, assim, no meio de tanta tecnologia, de tanto fervor e tentar entender onde que a tecnologia se encaixa, né, a inteligência artificial se encaixa dentro do processo do design, surge também a ideia de a gente continuar avançando tecnologicamente, mas também a gente lembrar de onde que a gente vem, para quem que a gente produz comunicação, né, e de que forma podemos introduzir isso também dentro das grades curriculares para ensinar mais do que ferramenta, sino que ensinar como podemos continuar construindo cidadania e voltando para nossas bases históricas, culturais, sentimentais e experienciais, que se diferenciam, sem dúvida, da máquina e das suas propostas criativas. Tá? Basicamente é isso, né, como principais reflexões, trago algumas bibliografias, e novamente aproveito para agradecer essa oportunidade, né, de poder apresentar dentro do evento, e eu me coloco à disposição. Obrigado. Parabéns!
Eu sugiro uma rodada de perguntas, hein, Gil? Porque... Eu acho que é melhor, não sei, eu acho que ele essa mesa já foi bastante estendida, né? Já pelo número muito grande de pessoas, mas eu acho que já as oportunidades de assim perguntas elas já foram acontecendo no meio. Eu acho que vai ficar esse gostinho de eu quero mais, né? Tá para ir para o próximo ano. Todo mundo está aí de novo. E também, gente, estão todos convidadíssimos a colocarem os seus textos no Data Journal. Então, vai ser um prazer enorme receber o texto de vocês. A mesa foi realmente muito boa. Quer dizer, foi uma mesa recheada, né? Uma mesa caprichada, essa mesa de vocês. Muito assim bacana, os trabalhos realmente muito bons. E agora é vocês trazerem os textos para a gente. Como eu já comentei, até a neta da Suzete está aí colaborando, os meus cachorros estão aqui, estão em polvorosa aqui atrás, chamando também a briga. Então, coisa linda. Então, vamos lá. Gente, então eu queria agradecer de novo para vocês, esses que já foram avisados de que não vai ter a última mesa, que a professora Miriam, ela teve um problema de voo e ela não vai poder estar.